Beleza, minha gente? Olha só, vamos lá para mais uma questãozinha da FASE 2021, questão de física, pessoal, elaborada pela banca da Fundep, tá? Vamos lá, show de bola, uma questão que envolve mecânica, uma questão que envolve um conhecimento também um pouco mais denso de mecânica, não é uma questão bobinha não, tá bom? Ele fala para nós assim: após as enchentes que ocorreram em janeiro de 2020 em diversas regiões da cidade de Belo Horizonte, moradores dessas áreas atingidas se mobilizaram para fazer as limpezas e as manutenções necessárias. Ao limpar a fachada da casa, devido à altura que a lama atingiu, Juliana, moradora de uma dessas regiões, utiliza um esfregão de 2 kg que desliza de baixo para cima com velocidade constante. Então, o esfregão, está aqui a Juliana, esfregando a parede com esfregão de baixo para cima com velocidade constante. Beleza, beleza. Então nós já temos duas informações importantes. Primeiro, a massa do esfregão e depois ele está indo de baixo para cima com velocidade constante. Então vou botar aqui uma setinha verde dizendo que ele está subindo com velocidade constante. Aí ele continua da seguinte forma: a força feita por Juliana tem a mesma direção do cabo do esfregão. A força feita por Juliana tem a mesma direção do cabo do esfregão e forma o ângulo de 45 graus com a parede durante todo o movimento de subida. Então tá, forma um ângulo de 45 graus com a parede como está desenhado aqui, tá? Aí ele ainda fala para nós o seguinte, o coeficiente de atrito cinético entre o esfregão e a parede é 0,2 e a aceleração da gravidade no local é 10. Então ele deu o coeficiente cinético, deu o G, tá? E ele pergunta qual foi a força feita por Juliana para limpar a parede, lembrando que a massa do cabo do esfregão é desprezível. Então, ele vai desprezar a massa do cabo. A massa vai ser só do esfregão. E aí, como é que nós vamos resolver essa parada? Tá? Como é que nós vamos resolver isso? Beleza, vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Primeira coisa, pessoal, toda vez que você tem uma questão envolvendo forças, tá? A primeira coisa que a gente tem que tentar buscar é desenhar, representar todas as forças que atuam no esfregão, no objeto. Não são as forças que atuam no objeto, tá bem? Então, quais são as forças que atuam no objeto, no esfregão? Nesse caso, a primeira força que a gente tem é a força que a moça está fazendo. A Juliana, está fazendo uma força nessa direção e nesse sentido, 45 graus para a parede. Outra força, porque ele falou que o esfregão tem massa. Se tem massa, se tem aceleração da gravidade, é óbvio que tem peso. Tá? Bom, depois, se o esfregão está apoiado na parede, automaticamente, pensa comigo, o esfregão empurra a parede e a parede empurra o esfregão, que é a força normal. A força que a parede faz no esfregão é a reação ao apoio. Então, o esfregão apoiou e a parede empurrou o esfregão para deixar o esfregão ali. Beleza. A outra força que a gente tem aí, pessoal, ele fala em atrito cinético. Então, repara, se a velocidade é para cima, o atrito cinético ele sempre é oposto ao movimento. Então, a força de atrito cinética é para baixo porque a velocidade é para cima, tá? Beleza. Eu acho que eu representei todos os vetores que precisavam representar ali. E quando eu faço isso, eu percebo uma coisa. O vetor rosa e o vetor amarelo do peso, eles estão na mesma direção. Isso me ajuda a fazer conta. Fazer soma, vetor resultante, estar na mesma direção me ajuda. Só que esse vetor vermelho, ele está inclinado, ele não está na direção de ninguém.
Então, o que eu tenho que fazer quando acontece esse tipo de coisa? Eu tenho que pegar aquele vetor que não está na direção de ninguém e tentar decompô-lo, fazer a componente horizontal e a componente vertical dele. Então, repara, ó, se eu pegar aqui, eu posso fazer a componente dele na horizontal, que eu chamei de fx, tá? E a componente desse vetor na vertical, que eu chamei de fy. Aí, pessoal, como é que eu vou encontrar o valor de fx e fy? Com 45 graus. Se você olhar aqui é 45, aqui também é 45. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, fx sobre f. Então, quem vai ser fx? F seno de 45. Porque fx é um cateto oposto ao 45. Cateto oposto é seno, tá? E depois, o fy está encostado no ângulo. O fy está cateto adjacente ao ângulo. Se é cateto adjacente, o fy é f cosseno de 45. Então, eu posso agora tirar esse vetor f, esquecer do vetor f, posso esquecer do vetor f e trabalhar só com aquele vetor fx e fy. Porque aí eu vou analisar meu problema na direção x e meu problema na direção y. Repara uma coisa. Na direção x, não tem movimento. Na direção x não tem movimento. Não tem movimento, não vai ter força resultante. Força resultante vai ser 0. Mas tem força, tem duas forças na direção x. Tem uma força para a esquerda e uma força para a direita. Então, para que a resultante da normal e de fx seja 0, para que a normal e fx, a resultante aqui, seja 0, a normal tem que ter o mesmo valor de fx. Normal tem que ter o mesmo valor de fx. E quem é fx mesmo? Fx é f seno de 45. Deixa isso quieto. Na direção y, como é que a coisa procede? Como é que a coisa funciona? Na direção y, tem movimento. Sim, tem. Só tem um detalhe. A velocidade na direção y, ela é constante. A velocidade na direção y, ela é constante. Velocidade constante quer dizer o seguinte: aceleração zero. Aceleração zero, força resultante zero. Tá? Guarda, pessoal. Força é aquilo que muda a velocidade. Se a velocidade não muda, é porque a força resultante ali é zero. Se a força resultante ali é zero, repara, eu tenho o vetor fy para cima e eu tenho o vetor φ e o vetor peso para baixo. Então, eu vou poder, para que dê zero, isso aqui tem que ser verdade. O φ mais o p, que são os que estão para baixo, tem que dar o que está para cima, que é o fy. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer o seguinte. φ é μ vezes a normal. φ, então vou tirar o φ daqui e vou botar μ vezes a normal. μ vezes a normal mais peso mais f cosseno de 45. Aí, se liga. Quem é a normal? A normal eu não tenho. Eu quero f. Então, eu tenho que sumir com essa normal daqui. Então, repara, a normal eu tiro lá da direção x. Normal é f seno de 45. Então, eu vou propor a você de eu tirar essa normal daqui e botar f seno de 45. Então, μ vezes f vezes seno de 45 mais o peso
igual a F cosseno de 45. Pessoal, nessa questão em particular, a FASER não deu o seno e nem o cosseno de 45. Mas ela deixou claro que ela queria um resultado aproximado. Então é assim, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 sobre 2 vai dar 0,7. Como ele quer um resultado aproximado, seno de 45 é sempre igual a cosseno de 45, aproximadamente 0,7 para facilitar nossas contas. Se eu fosse botar raiz de 2 sobre 2 aqui, ia encher o raio do saco, tá bom? Então, vamos trocar seno de 45 por 0,7, cosseno de 45 por 0,7. Não posso esquecer que quem é o peso? O peso do esfregão é M vezes G. Então, olha só, ó, 0,2, que é o coeficiente de atrito, vezes o F, seno de 45, que é 0,7, mais o peso, M vezes G, 20, aí F vezes cosseno de 45, F vezes 0,7. Fazendo essa conta, que conclusão que eu vou tirar? Eu vou pegar isso aqui e passar para cá, que vai dar 0,14F. Então, 0,7F menos 0,14F igual a 20. Ficou só o 20 do outro lado. 0,7 menos 0,14, você vai conseguir encontrar 0,56. 20 dividido por 0,56, tá? Você vai ter a seguinte resultado. Aproximadamente 36 newtons, galera, que é o que está no gabarito da letra D de dado. Beleza, meninos? Lembra que eu falei que era uma questão que tinha uma demanda de conteúdo, uma questão que tinha uma certa dificuldade. Mas se você seguir o passo a passo, representa as forças, o que está acontecendo no eixo X, o que está acontecendo no eixo Y, junta aquelas equações todas, você sempre chega numa resposta. Beleza, gente? Valeu! Até a próxima!